A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem que exibia tal consistência em disciplina quando o assunto era oração. Sua vida não era marcada por explosões de entusiasmos seguidas de uma inércia crônica. Ele claramente orava, quer estivesse com vontade, quer não. Provavelmente havia momentos em que ele se levantasse de seus joelhos sentindo-se verdadeiramente abençoado, e outras vezes em que ele se sentia indiferente, mas ainda assim persistia. Ele orava e orava. Não importavam as circunstâncias. Isso é disciplina. Quando batia uma crise, ela não gerava o estilo de vida disciplinado de Daniel. Antes, ela o revelava. Após o rei Dário estabelecer um decreto que tornava ilegal orar a qualquer deus ou homem que não fosse o rei por um período de 30 dias, Daniel 6:7, Daniel poderia ter racionalizado obediência ao rei em lugar de obediência ao Senhor. Ele poderia ter argumentado que por ter acumulado um crédito tão fenomenal na força de todos os seus anos de oração, ele poderia ficar 1 mês sem orar. Aparentemente, no entanto, tal pensamento nunca, nem ao menos passou pela sua cabeça. Em vez disso, ele permaneceu em oração, assim como costumava fazer. Sem dúvidas, havia uma conexão entre a vida de oração de Daniel e a coragem que ele demonstrou em obedecer a Deus de Israel em vez do mais poderoso rei no mundo conhecido. Nosso Senhor nos disse também que devíamos orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. Não devemos abandonar a oração por um tempo, se não estivermos com vontade ou tivermos pouco tempo livre por uma temporada. Se quisermos viver para Jesus, mesmo quando estivermos sob pressão, nossa vida de oração deve ser constante. Devemos considerar a oração como um elemento fundamental da nossa fé, não um mero suplemento agradável. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele se encontra numa prisão em Roma, esperando o julgamento perante o perigoso imperador Nero. Ele estava no final da sua vida e já tinha passado anos enfrentando viagens, oposições, perseguições e vitórias. Ele tinha feito discípulos e plantado igrejas, desde Antioquia até Corinto. Era respeitado pelos crentes e usado de forma poderosa nas mãos do Senhor na pregação, ensino e operação de milagres. Apesar de todo o sucesso e os muitos anos de experiência, Paulo não se achava capaz em si mesmo. Ele não chegou a um estágio de autossuficiência e perícia na sua vida e ministério. Ele ainda tinha plena consciência que precisava das orações dos crentes. Além disso, ele não pedia oração apenas dos pastores, presbíteros ou diáconos, mas de toda a igreja. Precisava da oração de todos os irmãos para que pudesse abrir a boca e proclamar o Evangelho, mesmo diante de um terrível e poderoso imperador. Ele era um embaixador de Deus, na prisão ou fora dela, e a oração era um grande segredo para o exercício do seu trabalho. Quantos crentes que não reconhecem a importância das suas orações em favor dos líderes e autoridades
Quantas pessoas que buscam em uma pessoa importante poder na oração, sem reconhecer que todos no corpo de Cristo têm acesso a Deus. Efésios 2,18. E são ouvidos e respondidos. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É bom que a oração seja a primeira coisa que você faz de manhã e a última coisa que você faz à noite. Guarde-se dos pensamentos falsos e enganadores que dizem: espere um pouco. Você pode orar daqui a 1 hora. Primeiro você precisa terminar isso ou aquilo, pois com tais pensamentos você se distancia da oração e se aproxima dos empreendimentos diários que o cercam e o impedem de orar, de tal maneira que você não consegue mais um tempo de oração naquele dia. É claro que algumas tarefas são tão boas quanto a oração ou mais importantes, especialmente em um caso de emergência. No entanto, nós devemos orar continuamente. Cristo diz: continuarmos pedindo, procurando e batendo. Lucas 11:9 a 11. E Paulo diz que nós nunca devemos parar de orar, que é em 1 Tessalonicenses 5,17. Da mesma forma, devemos nos guardar continuamente do pecado e dos maus procedimentos, o que só é possível se temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos em nossa mente em todo o tempo. No Salmo 1, lemos o que significa ser uma pessoa abençoada. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Verso 2. Não devemos negligenciar o hábito de verdadeira oração e, em vez disso, estarmos sempre envolvidos em trabalhos importantes da vida, que geralmente não são tão importantes assim. Podemos acabar nos tornando preguiçosos e frios em relação à oração e nos cansarmos dela. No entanto, o maligno nunca tem preguiça quando está ao nosso redor. Portanto, vigiai e orai para que o maligno não venha nos perseguir e nos atrapalhar na nossa vida de oração.